Sujeito com sujeito, verbo com verbo. Outra coisa, caminhavam onde? Pela praia. Olha o adjunto adverbial. Ficaram onde? No hotel. Adjunto adverbial. Não precisa ser essa perfeição toda, não. Se puder ter, ótimo. Se não puder ter, basta o paralelo. Vamos lá na questão de novo? Olha só. Schoenberg foi acometido por aquilo que, aliás, é aqui. Muitos artistas exultaram com o início da Grande Guerra. Ponto e vírgula. Era como se suas mais extravagantes fantasias. De novo, o texto tem uma pontuação incorreta. Não cabe esse ponto e vírgula aqui, não. E quando eles colocaram que esse ponto e vírgula poderia ser substituído por 2 pontos, por que isso é correto? Porque quando eu falo de 2 pontos, eu normalmente uso os 2 pontos para especificar ou explicar alguma coisa. Por exemplo, eu preciso resolver algo até o fim do mês. 2 pontos. Em seguida vem o algo que eu preciso resolver. Eu saí para comprar alguns objetos. 2 pontos. Em seguida vem os objetos que eu comprei. Eu preciso fazer com que você goste de mim. 2 pontos. Em seguida vem por que eu preciso. É o caso aqui, ó. Muitos artistas exultaram com o início da Grande Guerra. Aí depois vem explicação por que eles exultaram. Logo, se o item 1 é verdadeiro, nós já tínhamos tirado aqui as letras C e E. A e D tem o número 1. Então saiu a letra B de bola. Então, tá vendo? Até o último momento nós estamos presos. Isso está certo? Isso está certo. Agora tem que ver se o 3 está correto. Olha lá. Em Strauss seria a figura de proa. Mann, o dissidente. Olha uma coisa aqui, gente. Strauss é o sujeito. Mann é o outro. Esse Strauss foi associado à figura de proa. Esse Mann foi associado ao dissidente. Se eu estou falando de um e outro, aquela primeira vírgula ali está errada. No lugar daquela primeira vírgula, deveria haver um ponto e vírgula. Strauss seria a figura de proa. Ponto e vírgula. Mas eles não perguntaram sobre o ponto e vírgula. Eles perguntaram o seguinte: a segunda vírgula, que é essa aqui, ela indica a elipse. O que é elipse? É a omissão do verbo seria, será. Strauss seria a figura de proa. Mann seria o dissidente. Para você, isso faz sentido ou não? Se faz sentido, é verdadeiro. A 3 sendo verdadeira, a resposta é a letra D de dado. E eu vou acrescentar uma coisinha aqui, gente. Olha, eu fui de avião, ponto e vírgula. Ela foi de carro. O ponto e vírgula aqui, está certo? Tá. Por quê? Estou estabelecendo um paralelo entre o que eu optei e o que ela optou. Depois do sujeito eu tenho assim, o verbo ir. Depois do sujeito ela, eu também tenho o verbo ir. Depois do verbo ir, eu tenho como eu fui. Depois do verbo ir, eu tenho como ela foi. Olha o paralelo aqui. Jovens mais velhos. Eu, ela. Caminhavam, ficaram. Fui, foi. Aí é que está o detalhe. O paralelismo aqui está demais. Porque aqui os verbos são diferentes, mas aqui são iguais. Então, a gente não deve repetir um verbo quando ele é igual. Por isso que essa fórmula melhor seria assim, olha. Eu fui de avião, ponto e vírgula. Ela, vírgula, de carro. É a vírgula que a questão fez referência. Ó, isso aqui indica a tal da supressão ou a tal da retirada de um termo, da elipse que o texto falou agora há pouco. Esse é um tópico de pontuação. Então, pontuação é algo que você também não vai deixar de fora dos seus estudos. Não diria que o ponto e vírgula seja o principal. O uso da vírgula e da ordem dos termos da oração é algo mais comum. Você que for participar do curso,
nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, nós vamos, obviamente, tratar desse caso, que é um caso mais frequente. Tá certo? É isso aí. Tópico 4, crase. Outro assunto importante, outro assunto que você usa certamente para escrever. E um assunto que não deixa de aparecer em prova. Os assuntos que eu escolhi para essa amostra, para essa prévia, são todos assuntos relevantes, obviamente, né? Eu não vou pegar um assunto esporádico. Muito bem, vamos ver a questão 4 aqui na tela. Uma questão de analista judiciário do TRT, acontecida em 2010 também. Considere as frases abaixo. A quem não o podia pegar, o grito foi lançado. 2. Aludiam a uma imensa tela dourada os fios de sol que se cruzavam. 3. O resultado de seu trabalho foi comparado à luz da manhã. Muito bem, quando a gente fala de crase, preenchem corretamente as lacunas, respectivamente, vocês sabem que existe uma definição de crase, que vocês a vida inteira decoram, que é a seguinte, que crase é a fusão de dois As. Na verdade, não é bem isso, não. Mas vamos considerar o que todo mundo considera. Então, realmente, a fusão da crase é uma fusão que normalmente envolve dois As. Normalmente, não é sempre. E quando é esse caso, quando são os dois As, um é artigo e outro é a preposição. Bom, como é que eu sei qual é um e qual é outro? Quando eu digo que a praia estava vazia no último final de semana, esse A é artigo, porque praia é um substantivo feminino.